Do dia 2 ao 7 de março acontecem as inscrições para o curso Brasil e Palestina, Fontes de Identificação. Trata-se de um curso virtual, à distância, completamente gratuito, oferecido pelo Programa de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo e aberto a todos que queiram participar. As aulas vão acontecer toda quinta-feira, das 10 ao meio-dia, durante 3 meses, março, abril e maio, terminando dia 1º de junho, salvo na semana da Páscoa, que pelo feriado a aula vai ser terça-feira. São ao todo 12 aulas, sendo que a metade dessas aulas é dedicada exclusivamente à Palestina, sua história e atualidade, e são aulas proferidas por professores palestinos das principais universidades palestinas na sua área, no seu campo de pesquisa. As outras 6 aulas vão colocar lado a lado professores brasileiros e palestinos para falar das relações entre esses dois países, vistos do ponto de vista da sociedade civil, dos movimentos sociais e suas lutas por direitos humanos. A iniciativa para o curso surgiu há praticamente um ano, a partir de uma viagem que eu fiz organizada em conjunto com a Embaixada do Brasil na Palestina, o Escritório de Representação do Brasil na Palestina, e promovido por esse escritório. Essa viagem nos levou a 6 universidades, a Universidade de Al-Quds, ou seja, Jerusalém, a Universidade de Belém, a Universidade de Birzeit, a Universidade de Hebron, a Universidade An-Najah, Universidade de Nápoles e a Universidade Árabe-Americana de Jenin. Nessa viagem constatamos algo que a gente já conhecia, que são as dificuldades para implementar uma cooperação acadêmica devido aos entraves que Israel, a potência ocupante, impõe sobre essas universidades, sobre todos os territórios ocupados, que seja dito, mas são entraves que, por exemplo, impedem a concessão de visto de estudante para os nossos estudantes estudarem lá, que dificultam muitíssimo o visto para um professor, um acadêmico, passar uma temporada numa universidade palestina, enfim, colocam toda a série de medidas que, no fundo, tentam asfixiar a produção de conhecimento e a ciência na Palestina. A dedução lógica foi começar uma cooperação através de um curso à distância, com os recursos hoje possíveis para isso. E esse curso foi todo ele, aula a aula, construído em conjunto com essas universidades, esses acadêmicos e em conjunto com os movimentos sociais brasileiros e palestinos que também participam desse curso. A primeira aula é sobre a história da Palestina e a Nakba, vista não do ponto de vista de um evento único e fixo no tempo, 1948, a Nakba, a expulsão dos palestinos, o grande desastre que aconteceu nesse momento, que virou de ponta cabeça todo o cenário, toda a realidade e a vida dessas pessoas, mas como um evento que teve o seu preparo e que tem uma continuação. E essa aula vai ser proferida por um grande professor palestino, o professor Saad Nimr, da Universidade de Birzeit. A segunda aula vai falar sobre Jerusalém, sobre a arquitetura e a história refletida nessa arquitetura. Quem vai dar essa aula vai ser o professor Yusuf Natchedel, diretor do Centro de Estudos de Jerusalém da Universidade de Al-Quds, um grande conhecedor da cidade de Jerusalém, que vai nos levar fazendo um passeio pela riqueza e pelas camadas e camadas de história e das 3 grandes religiões monoteístas da cidade de Jerusalém. A terceira aula vai ser sobre os refugiados palestinos. De certa forma, a questão da Palestina é uma questão de refugiados, a história da Palestina é uma história de refugiados, já que em 1948, metade da população se tornou refugiado externo ou deslocados internos, e desses são aproximadamente 6, 7, não se sabe ao certo, talvez até mesmo 8, 9 milhões de refugiados palestinos no mundo hoje. Trata-se de uma questão central, portanto, para entender a história da Palestina, e quem vai dar essa aula vai ser o professor Adnan Abdelrazek, também, que é um autor importantíssimo sobre o tema. A quarta aula vai ser sobre o problema de sucessão na Palestina.
Desde que foi criada a Autoridade Palestina, a partir das negociações de Oslo, também houve uma cristalização, um enrijecimento dessa institucionalidade que permitiu o crescimento do autoritarismo, para colocar só um dos problemas, eleições que já deveriam ter acontecido há muito tempo. E para falar disso, a professora Tahani Mustafa vai nos trazer também um quadro dos partidos políticos, dos movimentos de juventude, movimentos políticos que compõem esse cenário da Palestina hoje. A quinta aula vai ser sobre o apartheid. É um termo que surgiu no contexto da África do Sul, mas que hoje as principais organizações de direitos humanos e de lei internacional que existem, Anistia Internacional, Human Rights Watch, classificam o sistema que Israel impõe sobre os palestinos como um sistema de segregação ao modo de um apartheid. E o professor Samer Abdenour, professor da Universidade de Edinburgh, palestino, que no momento está na Inglaterra, vai nos trazer a definição desse conceito, a forma como acontece especificamente o apartheid palestino, o que tudo isso significa e a estrutura de violência que está por trás da implementação desse sistema de segregação. A sexta aula, já no contexto brasileiro, vai ser dado pela professora Mona Odeh, professora da Universidade de Brasília, que vai trazer para a gente toda a riqueza dos seus estudos de migração dos palestinos e da transferência, penetração da cultura árabe no Brasil. A sétima aula vai falar sobre as traduções sul-sul. Ela vai ser dada por um professor, Wael Hassan, da Universidade de Illinois, que tem um trabalho em cima da obra do Beto Mussa, autor brasileiro, autor do livro muito interessante, né, para dizer o mínimo, Enigma de Kaf, e eles vão, portanto, abordar essas relações sul-sul na tradução, ou seja, Brasil-Árabe. A oitava aula, a oitava, nona e décima, ou seja, 3 aulas seguidas, elas vão abordar movimentos sociais que encontram uma correlação muito estreita entre Brasil e Palestina, resguardadas as diferenças. A primeira aula vai falar sobre a questão beduína na Palestina, que hoje é um foco muito importante do conflito, na medida em que Israel tenta, e diversas formas, e que muitas incursões militares, enfim, remover beduínos dos territórios onde eles se encontram na Cisjordânia, na Palestina, nos territórios palestinos ocupados. E para falar dos beduínos, o professor que vai desenvolver esse tema é o professor Ahmad Amara, que eu conheci em primeiro lugar através de um artigo, antes de conhecê-lo mais estreitamente na construção desse curso, e que estuda e que vai conseguir trazer todo um quadro, né, da situação dos beduínos da Palestina hoje. E aí a professora Adriana, dentro da mesma aula, vai falar da sua pesquisa em relação aos Guarani Mbuá do Pico do Jaraguá, as 5 aldeias que existem no Pico do Jaraguá, e qual é a sua história durante a segunda metade do século XX, as transferências que eles sofreram e as lutas que hoje empreendem para conseguir permanecer nas suas aldeias, né, demarcar suas terras, ter os seus direitos garantidos. Depois dessa aula sobre beduínos palestinos indígenas brasileiros, a aula seguinte vai colocar lado a lado a questão agrária na Palestina e no Brasil. Na Palestina não teria como exagerar a importância dessa questão, ou seja, quando começou todo o projeto colonizador israelense, 90% da Palestina eram camponeses. E até hoje a ligação do palestino com a terra, ela é central na sua identidade, no seu modo de vida, em tudo que representa para ele a sua relação com o seu país. E para o Brasil, o MST é simplesmente o maior histórico, né, movimento social brasileiro, com um enorme trabalho de não só alocação e conquista do direito a terras improdutivas, mas o trabalho por trás da garantia do permanecimento dessas comunidades, dessas cooperativas criadas pelo MST no campo. Ou seja,
a gente também vai ouvir nessas aulas as soluções colocadas em prática por esses movimentos, respectivamente, aqui e lá. E depois, então, da aula sobre beduínos indígenas, movimento agrário, a terceira aula desse conjunto será sobre o movimento de luta pela moradia nas cidades, comparando São Paulo e um caso de São Paulo, especificamente do MTST, e Jerusalém Oriental, que hoje sofre um violento processo de limpeza étnica que se realiza de diversas formas, com diversas manobras, além das incursões militares propriamente e de colonos que, né, expulsam palestinos das suas casas e assim por diante. A participação do MTST, importante dizer, foi construída em conjunto com esse movimento, com esse importante movimento social brasileiro, que depois de entrarmos em contato com eles, propuseram a pessoa, o enfoque, o que será trazido. E depois então dessas 3 aulas dedicadas, né, de perto aos movimentos sociais, a gente volta para a Palestina exclusivamente para pensar o futuro, para pensar o que é que está sendo discutido em termos de proposta de solução. Não quero adiantar o tema, mas já é considerado morta por toda a intelectualidade, meio acadêmico e as pessoas em nossas diversas, né, interfaces na Palestina, a solução de 2 estados. É algo que ninguém consegue vislumbrar como que poderia dar certo, e diante disso surge novamente o debate em torno do Estado único. E como que poderia ser esse Estado único? Então, o professor Bashir Bashir, acadêmico palestino, vai trazer para a gente o que tem sido colocado nesse debate. Quais são as propostas que estão colocadas dentro desse panorama em relação ao Estado único? Que forma de Estado único? Como que isso poderia acontecer, né? E para fechar o curso, a 12ª aula, vai ser uma discussão sobre a Palestina passando pela literatura. Nessa aula participam a professora da Universidade de São Paulo, a grande professora Safa Jubran, que está traduzindo a trilogia do principal autor dos dias de hoje, Elias Huri, a sua trilogia chamada Crianças do Gueto. O primeiro livro já saiu, se chama Meu Nome é Adam, saiu pela editora Tabla. O segundo livro está sendo traduzido, o terceiro está pronto em árabe, ainda não em português. E Safa vai falar então de Elias Huri, vai falar de como que Elias Huri transmite a sua visão de Palestina, a narrativa palestina, as histórias palestinas, como que elas são contadas na obra de Elias Huri. E Selma Dabar, uma autora palestina que produziu livros muito bonitos, histórias muito bonitas, vai nos trazer uma reflexão singular sobre a narrativa também, nesse diálogo com Safa Jubran, mas de uma forma mais ampla, né? A narrativa, a ideia de história palestina, de futuro, ou seja, toda uma discussão passando pela literatura também. E para fechar essa última aula, a gente vai ter a participação, que foi uma surpresa para mim, porque uma vez que o curso já estava pronto, Elias Huri entrou em contato para dizer que ele achava que isso tudo parecia muito importante, e que ele participaria desse curso. Então, vamos receber nessa última aula o grande escritor, grande intelectual, Elias Huri, para falar sobre a Palestina, para fechar esse curso. Voltando a uma informação prática, quem tiver 75% de frequência vai ter direito a um diploma da Universidade de São Paulo. E eu espero vocês, não percam o prazo de inscrição, que é curto, são só 5 dias e as vagas são limitadas.